Hello! Para você que está chegando por aqui agora, seja super bem-vindo. Eu sou a Cris Cardoso, do criscardoso.com, do Ponto de Performance, que é a minha escola para empreendedores, marcas pessoais, e do Energia da Semana, que é o nosso núcleo, o nosso hub de conhecimentos e cursos de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Todos os links ficam aqui embaixo no box de descrição desse vídeo, tá? Hoje a gente vai conversar sobre o blazer e é um desmembramento do vídeo que eu fiz semana passada para vocês, no qual eu expliquei a diferença entre nós estarmos vestidos de acordo com um estilo, que é o estilo elegante, e de fato representarmos uma elegância. E a gente conversou sobre pessoas que às vezes estão grifadas do pé à cabeça, mas não necessariamente transmitem essa vibe da elegância. Por quê? Porque aquilo não faz parte da personalidade delas. Então elas viram aquele cabide que está ali grifado, mas que na hora de andar, na hora de fazer a passada, né, a pisada da perna, não sabe usar um salto. O gesto dela não é um gesto delicado, é uma pessoa que não tem a elegância na personalidade dela. E aí não adianta nada você contratar um serviço de consultoria, a consultora até tenta te dizer, olha, acho que não é bem por aqui, e aí a pessoa está ali insistindo com a consultora, porque quer representar um momento de vida, né, ou está fazendo uma transição de carreira, etc., e quer aquilo ali de qualquer jeito. E esse vídeo foi um vídeo que rendeu comentários aqui. Eu recebi de uma amiga aqui do prédio, que é uma vizinha minha, uma interfonada, e por conta do interfone dela, elogiando, falando, Cris, eu nunca parei para pensar nisso, como a roupa interfere, eu nunca parei para pensar em comunicação imagética e tudo mais. Então, todos esses materiais estão em elaboração pelo Ponto de Performance, porque muitas de vocês, de fato, também são empreendedoras ou marcas pessoais, mesmo que estejam trabalhando para outras empresas, tá? Mas o objetivo hoje aqui é conversar com vocês um pouco sobre o blazer. Por quê? Porque o blazer, mesmo sendo uma peça de herança do guarda-roupa masculino, a gente sabe dessa história toda, nem é o objetivo desse vídeo aqui, mas ele é uma peça que para a maioria das mulheres representa esse status de elegância. O ponto é que a maioria não sabe escolher o blazer. A maioria não sabe o que observar nessa peça na hora de comprar para comprar um bom blazer. Então o vídeo de hoje está para você, está para mim, porque tive que pesquisar também, e a gente está sempre aprendendo junto, né? E bora aí conversar sobre o blazer. Vamos lá. Blazer é uma das peças que quando a gente fala assim, nossa, eu queria parecer mais sofisticada, nossa, eu queria parecer mais chique, nossa, eu queria ser mais elegante, é sempre uma das primeiras peças que qualquer lista de tem que ter, arruma, enfia ali pra gente, né? O fato é que nem sempre o blazer resolve a nossa vida. Por quê? Porque não é qualquer blazer que vai fazer com que a gente se apresente de uma forma elegante, que demonstre autoridade. Cada tipo de peça tem pontos que são chamados de pontos altos. São pontos que realmente marcam aquela peça a ponto dela ser caracterizada por aquele determinado elemento. E o blazer é uma dessas peças. Só que ele não é uma peça muito fácil, porque ele não tem um elemento só, né? Ele tem vários, e são vários elementos muito importantes. Eles não fazem um resultado de blazer sozinhos. Vamos lá. A base de qualquer peça é sempre o tecido, certo? Você precisa entender se você está usando um tecido nobre ou não. Então esse é o primeiro ponto. Só que depois que a gente passa desse primeiro ponto, a gente entra nos outros pontos que de fato fazem esse efeito acontecer. Que são, não tem ordem, tá? Mas eu vou falar no geral para vocês. O corte da peça, a costura da peça, os aviamentos dessa peça, a finalização dessa peça e o caimento dessa peça. Então percebe que você pode ter essa ideia do blazer, eu tenho uma entrevista de emprego, ou, nossa, eu tenho um evento, ou eu tenho uma baladinha, ou eu tenho um date e eu vou de blazer.
e você vai achando que qualquer blazer vai resolver. Então, tipo, eu não posso comprar o blazer de R$2.000, mas eu achei esse aqui de 150, 200, nossa, tá legal. Por quê? Porque é um blazer. Porque você reconhece pelo modelo do paletó, tá? E na real, isso não quer dizer nada. Tem gente que se colocasse uma blusa com um belo de um colar, um belo de um penteado e um brinco, por exemplo, ou uma super maquiagem, sabe? E uma bolsa legal, representariam essa elegância muito melhor do que o blazer, que é uma peça que, teoricamente, está condicionada a esse estilo. A gente sabe que do estilo clássico para o elegante existe uma diferença. O elegante, ele pode ter aquela pence que torneia um pouco mais a peça, às vezes o clássico não marca tanto a silhueta, então pode ser que a peça tenha um caimento mais reto, mas tudo isso depende. Eu não posso pegar um blazer, gente, e isolar as partes dele. Quando a gente olha uma pessoa vestida, a gente olha um bloco, automaticamente o nosso olho fatia e vai primeiro para partes diferentes, variando de uma pessoa para outra. Uma pessoa que, por exemplo, é super encanada com a barriga dela, tende a olhar uma outra pessoa e pá, bater o olho direto na barriga, porque é isso que ela está acostumada a fazer com ela. Então o cérebro vai para lá também. Uma pessoa que ama cabelo, por exemplo, que está sempre de olho para ver se o cabelo está legal e tal, quando olha uma outra pessoa, tende a ir para cá primeiro. Então essa história de você olhar a pessoa e ir direto, né, para um lugar ou outro, varia demais. Esse eye contact que a gente faz, que é o contato visual, é um padrão para quem tem o recurso da visão. Isso é um padrão, você enxerga a pessoa, mas você vê um bloco e aí automaticamente você sai fatiando. E o problema do blazer, atrelado a esse estilo elegante, é que a gente não tem obrigação de saber tecido, de entender corte. Eu sei por quê? Porque eu estou com vocês trabalhando com isso desde 2009 para 2010. E antes disso, a minha vida inteira foi com figurino por conta de palco, desde os 5 anos de idade. Então, entender de costura, saber se a costura está reta, se a costura está mal feita, saber se o overlock ali, quando eu viro a peça do avesso, vai soltar em 2 vezes que eu uso a peça ou não. Entender se a cava aqui está direitinha ou é aquela cava que quando a gente faz assim o negócio não dá mobilidade para o braço, para mim é fácil. Eu tenho dificuldade para outras coisas, né? Que eu não tenho formação e não tenho vivência. Então eu posso passar esse conteúdo para vocês. E pelo que vocês me deram de feedback do vídeo de elegante e elegância, eu acho que eu posso contribuir pra caramba com esse tipo de pauta. Eu quero até que vocês comentem aqui embaixo, né? Se isso é uma coisa que para vocês agrega, porque eu vou trazer mais conteúdos dentro do que eu sei, para a gente poder fazer essa troca aqui. O sintético é demonizado pela maioria das pessoas, mas ele não é de todo ruim, tá? A questão é que existem determinados materiais que quando você faz a parte de fora do blazer, sintético é muito usado para forro, tá bom? De muitas maneiras, assim. E para alguns tipos de peça, ele é maravilhoso porque ele ajuda a gente a reter um pouco mais de calor. Então, você pensa que no verão é horrível, porque a gente pode ficar com aquele futum aqui embaixo do braço, mas pensa para uma pessoa que viaja e vai para um lugar super frio. Então, dependendo do tipo de fibra, dependendo da peça com que esse sintético é feito e do próprio sintético, da formação, da composição dele, é maravilhoso para proteger a gente do frio. Então, você percebe? Tudo depende. Agora, quando você vê um blazer e você olha o blazer e aí você vê aquele tecido e você fala, putz, a peça cai. Cai por quê? Porque o tecido não segura a produção daquele blazer, tá? Acontece às vezes de tecidos que não sejam tão nobres não terem uma boa batida na hora de passar. Então, é a situação, por exemplo, que quando você olha a barra do blazer, você não vê aquela barra batida bonita, ela fica meio fofa. Aquilo já mostra que o blazer não é de primeira. Aí a gente chega com esse blazer em casa da loja, vai tentar fazer o quê? Passar. E sem a informação se aquele tecido aguenta bem ou não, porque a gente também não tem hábito, na maioria das vezes, de olhar
a bendita da etiqueta interna, o que que acontece? A gente tende a jogar o ferro mais quente do que deve. E aí fica parecendo que passou uma vela. Já aconteceu de você ver alguma peça assim? Eu já tive uma calça, gente, que eu fiz isso. Na barra dela. Era uma calça de um tecido que não era muito legal. Eu vi pela cor, achei que ela me vestiu bem, trouxe para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, olhei a barra e falei, cara, não tá legal, sabe? Assim, eu queria passar uma impressão e, na real, eu sabia que eu tava ali. Eu ia detonar o que eu precisava fazer, que era receber uma delegação internacional, vai vendo. Aí, o que eu fiz? Eu fui passar a calça. A sorte que era atrás, e eu comecei pelo avesso. Sabe quando você pega a barra, em vez de você passar a peça pelo direito, você abre a boca da calça, aí você começa a passar pelo avesso, né? E ficou ali aquela marca parecendo que eu tinha passado uma vela, sabe? Gente, mas ficou assim, uó. Eu continuei usando a calça porque era atrás, foi o bico do ferro, ficou para dentro, não aparecia, mas aquilo ali foi uma lição que eu levei para minha vida, sabe? Então, hoje eu prefiro juntar o dinheiro e comprar uma calça num tecido bacana, que eu olhe e que eu vá além daquele encanto da cor, além da tendência que tá rodando, além da fulana, que para mim é um ícone de estilo, tá usando alguma coisa parecida, o chamado same same, mas não é aquilo ali. Então, eu hoje não compro qualquer coisa a mais. Eu prefiro juntar o dinheiro, não necessariamente comprar o mais caro, porque não é, a gente espera que o mais caro seja o melhor, mas nem sempre acontece. Às vezes a gente acha coisas mais acessíveis que também são muito boas, né? Mas ter mais cuidado com a qualidade do tecido que eu consumo, tá? No caso do blazer, portanto, a gente precisa ficar de olho nessa batida de marcação, de costura. Tem blazer que é tão mal cortado que quando chega aqui nessa divisória da gola, chega a fazer quase que uma vírgula, assim, porque ele de fato está mal feito. E como ele é costurado no avesso, quando a gente vira para o direito, ele não fica retinho, faz meio que uma vírgula ali, sabe? Tem que tomar cuidado com isso e tomar cuidado com um detalhe do blazer que é fundamental, principalmente para quem está comprando para reunião de trabalho ou entrevista de trabalho, que é o forro sobrando na manga. O que acontece às vezes com jaqueta de frio que a gente tem? A jaqueta é feita para ter uma peça por dentro, confere? Por quê? Porque você está partindo do princípio de que haverá uma sobreposição, assim como o blazer. Vai ter uma blusa, vai ter um top, algo estará por baixo dele. Esse algo pode ser de um tecido super fininho, feito uma seda, que quase não faz volume, até uma lã, que pode fazer muito volume. Então, o blazer, naturalmente, ele conta com uma folga nesse corte, na hora da modelagem ali do tamanho. Para quê? Para que quando você vestir com alguma coisa por baixo, ele ainda te dê mobilidade, não fica aquela peça que você faz assim, o negócio parece que vai rasgar aqui, né? Cava, tudo certinho. Bom, o que acontece com o forro? O forro tem que acompanhar essa proporção. As marcas que são mais exigentes com costura, que tem produtos que a gente chama de high-end, né, que são os premium, mais legais, elas têm uma preocupação extrema com o corte. Mas, às vezes, as marcas mais acessíveis, até por questão de mão de obra, passam ali com aquele produto do jeito que fica. O resultado é que você veste a roupa e se, por exemplo, você coloca esse blazer com uma blusa de lã ou algum tecido que gere atrito com o forro desse blazer, o forro sai, aí fica aquele fofo todo aqui para fora. Isso é o ó do horroroso quando a gente está falando de blazer, porque está mostrando que o blazer é de qualidade ruim e, sobretudo, que o blazer não foi bem calculado na execução dele e também está mostrando que o forro foi mal colocado. Porque quando você faz o cálculo do tecido de fora com o tecido do forro, essa conta tem que fechar. Normalmente, o que as marcas mais legais fazem na hora de fazer o blazer, né? Tem aqui a finalização da manga, o tecido de fora, ele continua para dentro, uns 2, 3 centímetros, cada marca trabalha do seu jeito, e dali começa o forro. Para quê? Para evitar que quando você vestir aquela peça, esse forro faça um frufruzão aqui para fora.
Às vezes acontece da gente comprar, eu tenho uma jaqueta de frio, por exemplo, que eu comprei por necessidade mesmo, eu falei, não vou gastar R$1.000, mas nem a pau juvenal. O que é que eu faço quando eu visto? Eu enfio para dentro ali. Mas isso é um tipo de situação que quebra a elegância da peça. É isso que eu falo para vocês, a comunicação imagética da gente não é só você entrar na loja tal e comprar. Não é só você ter o blazer ou ter a tal da calça alfaiataria, que tem gente que acha que a alfaiataria é um tipo de tecido, vai vendo. É modelagem de corte. A alfaiataria não é tecido, a alfaiataria não é tendência. A alfaiataria é a modelagem, é o corte da peça. Tem um texto no site sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, tá? Mas a alfaiataria é modelagem, é corte da peça. Então, tem gente que acha que o fato de estar usando o blazer está resolvendo a questão da elegância. Mas se o blazer tem tecido ruim, costura ruim, não é batido certinho, a gola, a pala não tá legal, aviamentos dele, tipo de botão, como é que tá esse botão, como é que esse blazer tá te vestindo, essa parte aqui da cava também tá sobrando demais ou ela tá fazendo certinho o teu corpo, né? É uma peça que é para ser usada fechada e você não está conseguindo fechar? Ou é uma peça que de fato é para ficar aberta? Como é que está a altura da manga dele aqui? Principalmente, né? Como é que está esse forro saindo para cá? Tudo isso precisa ser analisado antes de você comprar, de preferência, para não gastar dinheiro à toa, né? Para você entender se esse blazer está dando match com a tua intenção de elegância para que a tua comunicação imagética chegue para outra pessoa, chegue na apresentação, na reunião, no evento, com o mínimo de ruído possível. Eu sempre falo com vocês, a gente não é responsável pela forma com que o outro vai entender o que a gente está dizendo. A gente é 100% responsável pela forma que a gente está entregando aquilo que a gente está entregando pelo outro. E como a gente está entregando também, tá? Então, um blazer é uma peça que pode fazer parte dessa composição imagética mais elegante? Sim. É qualquer blazer? Não. E não é se você está falando de um jeans, por exemplo, ou você está falando de um crepe, ou você está falando de uma lã. Claro, existem níveis de nobreza de tecido, mas você pode ter um blazer jeans, por exemplo, que tem assim um corte maravilhoso, impecável, um acabamento perfeito, que vai fazer muito mais vista do que um blazer que você compra, né, fingindo ser um blazer de composição nobre, mas que você está olhando ali o tecido e você está falando, gente, está muito ruim. Eu espero ter clareado um pouco mais para vocês sobre o tema. Dúvidas que vocês tiverem, que eu puder e souber responder, deixa aqui embaixo nos comentários. E se eu não souber responder, eu vou atrás de alguém que tem essa resposta para a gente. Mas o negócio é a gente começar a saber comprar bem e saber comprar melhor, independente se é marca muito cara, se é marca mais acessível. Esse não é o ponto. O ponto é que a gente tem sim que transmitir uma comunicação imagética com o mínimo de ruído possível. A gente quer estar se sentindo confortável, é gostoso se sentir bonito, se sentir à vontade ali, sabendo que a gente está vestido de acordo com a ocasião. E para a gente conseguir fazer isso, a gente também tem que entender sobre a roupa que a gente está vestindo, porque é a gente que veste a roupa. A gente não é um cabide que tem que pendurar coisa em cima, né? A gente reage, a gente se mexe, a gente gesticula e a gente impacta com esse aspecto visual. Então, vamos pensar sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra de deixar o comentário aqui embaixo, compartilhar com aquela tua amiga, aquele teu amigo que você sabe que vai gostar de saber um pouquinho mais sobre o tema. E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!